Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu venho recebendo algumas perguntas do que eu sentia antes de descobrir que eu estava com câncer de ovário e metástase no peritônio. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre isso, tá? Porque é um pouco complicado, porque geralmente a gente costuma sentir muita coisa no dia a dia, ainda mais que passa dos 30. Brincadeira, gente, mas é verdade, assim, de certa forma é verdade, né? A gente tem às vezes dor na barriga, uma dor nas costas, às vezes uma dorzinha de cabeça. Então, nem sempre a gente vai associar com alguma coisa grave. A gente sempre imagina que é alguma coisa boba que vai passar. Mulher também geralmente tem dores na barriga, seja por cólica, às vezes a gente se sente inchada. Então, gente, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, tá? Não tô aqui pra falar sobre o que eu sentia, pra deixar ninguém nervoso, ninguém com medo, pensando besteira, tipo, eu senti um pouco dessa dor. Será que eu tenho isso? Não, não é bem isso. Mas ao mesmo tempo, pra alertar um pouco vocês a se cuidarem mais, entendeu? Então eu sempre falo, não é ficar bitolada de achar que tudo é um câncer, tá? Que tudo é uma coisa grave, mas também a gente não pode se esquecer da gente, da nossa saúde, sabe? Tem um convênio? Aproveita ele, marca médico, faz exames, sabe? Não tem, postinho, tenta ir lá, tenta marcar, mas não deixa de se cuidar, mulheres. Tudo da gente é muito interno. Qualquer coisinha assim é muito sensível, sabe? Até usar um banheiro mais sujo pra gente é mais sensível. Então a gente tem que se cuidar. E se a gente não cuidar da gente, ninguém mais vai. As pessoas, elas podem aconselhar você, elas podem te falar, vai, se cuida, ó, vai fazer exame, mas se você não for, ninguém vai fazer por você. Entendeu? Então se cuidem, primeiramente. Tá, gente? Mas vamos lá. Vou tentar não deixar tão longo, porque todos os meus vídeos acabam ficando longos, né? Vamos lá. 2025, no final de 2024, mais ou menos, eu comecei a sentir, eu até coloquei o ring light mais longe pra mostrar pra vocês, tá? Eu comecei a sentir uma dorzinha aqui, na região do ovário esquerdo. Eu não tenho a menstruação, porque eu tomo, desde quando minha filha nasceu, o anticoncepcional Depo-Provera. Quer dizer, eu tomava porque desde quando eu comecei com o líquido na minha barriga, eu parei, tá? Então desde maio, desde abril eu não tô tomando mais. Mas minha filha tem 10 anos, já vai fazer 11. Então esse tempo todo eu tava tomando Depo-Provera. Claro que eu sempre passava ginecologista e eles diziam que eu podia continuar, tá? Se é certo, se não é, não sei. Mas eu fazia conforme eles diziam. E assim, eu não tive filho desde então, de novo. Então pra mim tava dando certo. Então eu não menstruava. Por conta disso, fica um pouco mais difícil de dizer pra vocês, mas você tinha menstruação normal? Eu não tinha, gente, tá? Porém, todas as vezes que era pra eu menstruar, eu sentia aquela sensação de que tá pra descer, sabe? Tipo, dorzinha na barriga, barriguinha inchada, uma cólica fraquinha, estresse, né, da TPM, eu sentia. Então, eu acabava sabendo que se eu tivesse menstruando, eu estaria menstruando naquele momento, tá? Então, eu não menstruava, mas eu sabia que se eu tivesse menstruando, eu estaria menstruando naquele momento ali. E eu percebia que todas as vezes que eu tava com essas sensações de que eu fosse menstruar, é quando eu sentia essa dorzinha. Como que era essa dorzinha? Era como se fosse uma espécie de latejo, meio que repuxando, sabe? Então eu sentia sempre nessa região. Passava ali mais ou menos uns 8 dias por aí, eu já não sentia mais. Então não era uma dor que ficava o tempo todo. Outra coisa, eu sempre tive a barriga meio inchadinha, mas eu sentia até então, nesse último ano de 2024, mais ou menos, tava tendo muitos episódios de dores como se fosse gases. Sabe quando você tá com aquela dor de gases mesmo, que você, por mais que você faça força, você tenta soltar, você não consegue? Eu chegava aí até pro pronto-socorro, tomava injeção pra ver se ajudava nessa dor e não ajudava, tá? Eu tinha muito episódio de dor como se fosse gases. Então era a dorzinha aqui do ovário e a dor na barriga, geralmente, né, como se tivesse com gases. E aí eu passei no ginecologista, falei pra ele que eu tava sentindo uma dorzinha e que eu também precisava fazer exame de rotina, como todo ano eu fazia, tá, gente? Porque eu fazia todo ano, tá? Todo ano eu fazia Papa Nicolau, transvaginal, ultrassom de mama e de abdômen. E como de rotina eu fiz um Papa Nicolau que deu tudo ok. Fiz uma ultrassom de abdômen, que ali ele já viu que tinha um nódulozinho aqui.
Me encaminhou para fazer uma ressonância. Fiz a ressonância, mostrou que realmente tinha esse nódulo e mais alguns pequenininhos e um pouquinho de líquido na cavidade abdominal. Isso em janeiro de 2025. A ressonância eu fiz. Até que volta no ginecologista, até que sai resultado, até que... Tudo isso demora, gente, mesmo por convênio demora, tá? Meu convênio é um convênio simples, né? Então não é tudo top e rapidão. Resumindo, quando foi abril de 2025 foi quando eu passei na cirurgia oncológica e ela falou que eu ia fazer uma videolaparoscopia pra gente poder tirar esse nódulozinho, ver o que era. Só que aí ele já começou a encher minha barriga de líquido, que é a ascite, em abril. Aí em maio eu fiz a cirurgia e foi quando descobriu que o peritônio estava tomado de nódulo e descobriu que era um câncer. Depois só confirmou mesmo com a biópsia, né? E julho, na primeira semana de julho eu já comecei a fazer a primeira quimioterapia. Então, resumindo pra vocês, o que eu sentia era uma dorzinha só no ovário, não era nada muito forte que dissesse, ah, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, só ficar deitada. Não, eu conseguia fazer tudo normal, só que me incomodava. Se eu abaixasse, incomodava. Se eu levantasse assim, esticasse a barriga, incomodava. Então era uma dorzinha que me incomodava, somente. E esses episódios como se fossem gases que eu tinha. É a única coisa que eu consigo alertar um pouco vocês. Mas independente disso, como eu falei, se cuidem. Vão no ginecologista todo ano, façam transvaginal, façam ultrassom, façam ultrassom de mama. O câncer de ovário, ele é um câncer mais silencioso. Muitas vezes, por exames, a gente ainda não consegue ver, né? Quando vai descobrir, às vezes já tá ruim. Então, querendo ou não, ainda que tivesse com metástase, ainda descobrir meio que logo. Se eu tivesse demorado mais, podia estar bem pior. Então, gente, se cuidem, tá bom? Um beijo pra vocês.